Primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo de número 14 aos Coríntios, e o versículo de número 8. Quero aqui nesta noite manifestar a minha gratidão a Deus pela bondade, pela sua misericórdia, pelo Senhor estar me dando mais uma oportunidade de empunhar o livro sagrado para pregar a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Valdemar Paixão, muito digno presidente desta igreja, a sua querida esposa, irmã Margarida, também pastor Daniel, sua família, e na pessoa deles, externar a minha saudação aos demais obreiros na cidade de Alvorada, nosso amigo irmão Felipe Carvalho, também fazer menção aqui do pastor Davi, presidente da igreja ali em Ibirubá, e também meus amados irmãos, os cantores que nós já conhecemos, a irmã Suelen, mais uma vez, Deus lhe abençoe, sua mãe. Para nós constitui uma alegria, irmãos, estarmos aqui. Somos desta casa, somos deste estado, e me sinto honrado esta noite por poder aqui ministrar a palavra de Deus. Quantos vieram para ouvir a voz do Espírito de Deus? Levante a sua mão. Eu gostaria que você levantasse a sua mão comigo. Fique com a sua mão erguida por um instante. Feche os seus olhos. Vamos ouvir a palavra de Deus esta noite. Quero que você diga comigo: Deus, eu vim porque quero ouvir o recado que o Senhor preparou para esta noite. Aleluia. Sentado assim como estamos, porque já fizemos, creio eu, os irmãos fizeram leitura da palavra do Senhor. Para não deslocar os irmãos dos seus lugares, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 8 diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Eu gostaria que toda a igreja, os irmãos, aqueles que possuem a Bíblia, repetissem depois de mim: porque se a trombeta der sonido incerto. Eu gostaria que todos os irmãos repetissem depois de mim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Mais uma vez: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Diga para a pessoa que está ao seu lado: estamos nos preparando para uma grande batalha. Diga isto. Diga com autoridade do céu, segure a mão do seu irmão com autoridade do Espírito Santo e profetize para ele: estamos nos preparando neste congresso para uma grande batalha. Eu quero orar mais uma vez. Pai, o Senhor está sobre este ginásio, sobre este congresso. Eu quero pedir, Senhor, mais uma vez, assim como o Senhor tem sido com o teu servo, mais uma vez esta noite, domina, Senhor, este ambiente, domina os arredores deste pavilhão, ó Deus, aonde aqui nas proximidades, Senhor, estiver um justo, um salvo nesta noite, lá fora no telão, aonde dezenas de pessoas, centenas estão assistindo, que a tua presença nesta noite venha, Senhor, sobre eles, e nós possamos sair daqui renovados, cheios da tua presença. É o que nós te pedimos. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite para a palavra que Deus coloca em nosso coração, subordinando a minha mensagem ao seguinte tema: tocai a trombeta de Deus na terra. Meus amados, nós estamos diante de uma das expressões bíblicas, de um texto bíblico extraordinário, escrito, proferido por um dos homens mais eminentes da Bíblia Sagrada, por um dos apóstolos
que Deus levantou com autoridade, que Deus levantou para pregar o evangelho na terra, e não só para pregar, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi levantado por Deus como um homem para marcar a história da igreja primitiva na terra. Eu tenho por certo que Paulo carrega sobre as suas costas, sobre os seus ombros, a responsabilidade de praticamente mais de 90% das doutrinas, das fundamentações bíblicas relativas à igreja de Cristo na terra. Quando estamos num congresso de missões, a nossa alma se alegra, porque nós começamos a compreender a necessidade de fazermos missões, a necessidade de pregarmos o evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos é o 44º livro da Bíblia, situado entre os 4 evangelhos e as epístolas paulinas. O livro de Atos dos Apóstolos, que compreende um período de 33 anos, aonde 57 pessoas, preste atenção por favor, estão associadas ao ministério de um dos homens, e este é para mim o mais eminente apóstolo da Bíblia Sagrada. Paulo foi um instrumento de Deus para nortear a igreja, não só naquele tempo presente, mas também no tempo futuro, e hoje estamos experimentando isto através dos escritos deste homem extraordinário. Agora, meus amados irmãos, mais uma vez, o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto, e Paulo está trazendo aqui uma análise, um ensino aprofundado sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu não quero me deter aqui propriamente nos dons do Espírito Santo nesta noite, mas gostaria de extrair apenas o versículo de número 8, que Paulo usa como podemos dizer assim, um exemplo para provar à igreja de Corinto que eles careciam de uma especialização, de um conhecimento, de uma revelação maior. A Bíblia diz, e o apóstolo escreve dizendo: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Meus amados, a Bíblia Sagrada, e ela nos dá a entender nestes versículos que lemos, que nós estamos, preste atenção por favor, estamos vivendo hoje um dos momentos que a igreja de Cristo, creio eu, está se encaminhando, está sendo levada para os momentos que antecederão a vinda de Cristo na glória. Quando eu começo a me deparar com esta realidade, o apóstolo fala sobre uma trombeta que, se der sonido incerto, levará os seus liderados, porque todos aqui, a grande maioria, sabem que uma trombeta num exército é o instrumento usado para dar ali os toques de formação para a batalha, os toques de mudança de cadência nas suas marchas. Ouçam bem por favor esta noite o que eu quero trazer aqui, porque não vou me estender muito esta noite. É algo que o Espírito de Deus tem colocado em meu coração. A igreja de Cristo, ouça, mais do que nunca precisamos tocar a trombeta nesta nação. Mais do que nunca a igreja de Cristo na terra precisa se levantar com a autoridade do Espírito Santo para tocarmos a nossa trombeta, que é a trombeta do Evangelho, é a trombeta da pregação da palavra de Deus. Agora ouçam por favor, nós estamos hoje enfrentando os momentos que vão anteceder o arrebatamento da igreja. Existe no mundo, para que os irmãos entendam, porque a Bíblia nos fala isso, a trombeta do anticristo está sendo tocada no mundo de hoje. A Bíblia nos prova que nos últimos dias da igreja, os dias que antecederiam o arrebatamento, haveria na terra uma forte pressão